Fala galera do terceiro ano EST, hoje a gente vai trabalhar um pouco de exercício, tá? Da lição 22. Nós estamos com o quinto livro, tá? E vamos fazer a correção de algumas questões, beleza? E as demais que ficarem, a gente faz a correção em outro momento, ok? Um abraço, vamos à aula. Hoje a gente inicia, né, o nosso capítulo 22, falando de compreensão textual, verbos irregulares, irregularidades vocálicas e consonância ortográfica. Vamos começar por algumas questões, algumas que caíram inclusive no Enem, tá? E vamos começar a discutir essas questões de uma forma bem rápida, tá? E o texto que nos propõe é pensar na língua no século XXI. Aceita a dicotomia entre o espanhol geral e o acadêmico e o espanhol periférico americano. A capacidade financeira da Real Academia, apoiada pela coroa, e as grandes empresas transnacionais espanholas não promovem a conservação da unidade, mas a unificação do espanhol. Dirigida e imposta desde a Espanha, a Fundação Espanhola, urgente, unidade e unificação não são a mesma coisa. A unidade tem existido sempre, e com ela a variedade da língua, de riqueza suprema de nossa cultura nacionais. A unificação leva à perda das diferenças culturais que nutrem o ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica da Terra. Culturas nacionais, desde que nasceram os primeiros crioulos, mestiços e mulatos no continente hispano-americano, as diferenças de colonização, impostas que deixaram as nascentes sociedades americanas, os povos aborígenes, da exploração das riquezas naturais, das redes comerciais coloniais, foram criando assim culturas próprias, diferentes entre si. Mesmo que com o fundo, que lá no fundo mesmo, né, comum da tradição espanhola, depois da independência, quando se instituíram nossas nações, sob diferentes influências, já francesas, inglesas, quando os imigrantes italianos, sobretudo, deram uma pauta à Argentina, Uruguai e Venezuela. Essas culturas nacionais se consolidaram e com elas o seu espanhol, pois a língua é, ante tudo, constituinte. Assim, o espanhol atual da Espanha não é mais uma língua somente, mas várias línguas nacionais no mundo hispânico. O espanhol atual é um conjunto de 22 línguas, espécies nacionais, que têm suas próprias características. Nenhuma vale mais que a outra. A língua do século XXI é, por isso, uma língua pluricêntrica. Tá? Então ele deixa muito claro aí, né, gente, a importância de várias tendências, de várias ramificações de uma mesma língua, né? Acrescido de culturas, acrescido de possibilidades, né? Então a língua espanhola, não diferente de outras línguas, né, mas sobretudo ela, a que nós falamos, né, assume várias possibilidades e nenhuma é melhor que a outra. Característica com influência negra, com influência crioula, qualquer que seja indígena, qualquer que seja, elas têm a característica de onde elas foram geridas, de onde elas foram geradas e somadas entre si. E nenhuma é mais importante que a outra. Então o texto aborda uma questão da língua espanhola do século XXI e tem como a função dele é sobretudo apontar. O que ele quer apontar, gente, aí? Nada mais, nada menos que as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Para nós, nos serve então a letra B. Essa questão é do Enem também, tá? Enem 2013, questão 94. Cabra sola, tá? Esse caiu pra gente, cabra sola. E alguns alunos tiveram algumas dificuldades por não saber abordar. Mas vale lembrar que a resposta está no texto. E diz assim, cabra sola, a quien dice que soy como una cabra. Lo dicen, lo repiten. Yo la creo, eu acredito nisso, né? Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y siente cuernos. Cabra, en vez de mala leche, né, yo doy llanto. Em vez de mau humor, em vez de mau humor, né, eu lhe dou o quê? Choro, pranto.
Tá, aqui a gente já tem a nossa resposta, mas vamos continuar. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bem com Alemanhas todas. Cabra, e escribo e los tebeos. Vivo sola, cabra sola. Que não quis ser cabrito em companhia. Não quis filho, não quis ninguém, não quis pessoas, né? Quando subo al alto deste valle, sempre encontro um lírio de alegria. E vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrí el estar como una cabra, entonces sí, lo estoy, no dudar de ello. Certo? Então, nosso texto, nossa questão pergunta assim no poema, o eu lírico, observa, o eu lírico se compara a cabra. E no quinto verso, utiliza a expressão mala leche para autorrepresentar-se com uma pessoa, o que, gente? Uma pessoa triste, uma pessoa de mau humor, uma pessoa que transforma toda a dor que ela sente em lágrimas, em choro. Daí, nos servir dessas questões, há somente letra E. A letra E, ela sim, ela representa aquilo que nós estamos buscando, tá? Outra questão que fala é um material produzido pelo jornal, pelo periódico El País, que fala, né, sobre os venezuelanos. Cada dia, 2 venezuelanos conseguem a residência em Uruguai. 2 deles, né, nos últimos 2 anos, o fizeram em 1820 e, segundo anunciaram as autoridades, né, ao final deste ano, se incorporarão ao país outros 2.340 imigrantes venezuelanos. Você sabe, né, que a Venezuela ainda passa por um processo de imigração, né, de pessoas que estão fazendo outras rotas, né, saindo do país por vários motivos, inclusive políticos e econômicos, buscando novos locais. E não foi diferente com o Brasil e não foi diferente com o Uruguai, onde o nosso texto ele na verdade se concentra. Vamos lá, diz assim: o país é massivo nível internacional do ponto que hoje, ao redor, a proximidade de 2 milhões de venezuelanos dispersos no mundo, quando 25 anos atrás era apenas 50 mil. A maioria vai por segurança. O segundo motivo é a busca por oportunidades, né? Os imigrantes caribenhos aqui sempre, né, são essa recepção são sempre calorosas. A temperatura da divulgação recente do estudo da Universidade da República, que revela que 45% não vê a imigração, né? Essa recepção dos imigrantes caribenhos aqui são sempre as mais, como eu falei anteriormente, e as pessoas no Uruguai não vê como algo positivo. E 7 de cada 10 consideram que os empresários devem dar prioridade aos compatriotas, os uruguaios, quando há escassez de emprego. Uma investigação realizada pelo Programa de População da Faculdade de Ciências Sociais, em 2016, especificamente sobre o acesso e qualidade do trabalho dos estrangeiros, concluiu que a probabilidade dos imigrantes recentes de encontrar emprego, né, do tipo tarefas, né, diante da sua formação, é 5 vezes superior que a dos uruguaios não imigrantes. Resulta que as dificuldades, né, são encontros os imigrantes para reavaliar suas credenciais educativas e buscar o reconhecimento das competências de trabalho adquiridas no exterior, tá? Então, nós temos aí um problema seríssimo que ocorre no Uruguai, tá? E nós vamos fazer essa análise para responder essas questões. E a questão 3 e 4 diz assim: o título do texto sugere que os venezuelanos que migraram para o Uruguai na busca de trabalho, o que eles têm que fazer, gente? O que o texto ele indica, né? O texto do jornal País, certo? Que ele diz assim: uma aposta que custa trabalho. Então, apostar, né, nesse trabalho, né, e apostar numa possibilidade de vida também dá trabalho. Então, nós podemos ter essas duas leituras e o nosso texto nos dá, nossa questão nos dá algumas possibilidades. Letra A: apostar. Aposta é um começo, apesar da crise no país que buscam. Sim, com certeza seria isso. A letra A: enfrentam dificuldades para recolocar-se no mercado. Também, mas não tem muito a ver com o texto, né? Provavelmente continuarão desempregados no país. Letra D: desconhece a desigualdade na oferta de emprego. Letra E: convive com a discriminação dos conterrâneos. Gente, nós percebemos que nós temos algumas afirmações, mas o que ele pergunta é:
O título do texto sugere que os venezuelanos que migraram para o Uruguai na busca de trabalho. O que ele sugere? Tá? E nós afirmamos aqui uma aposta que custa o trabalho, ou que dá trabalho. Então, o que eles fazem? Eles apostam no recomeço, apesar da crise no país que eles buscam. Com a crise, muito mais essa aposta que eles fizeram de recomeçar uma vida, cada vez fica mais difícil, não é isso? E a nossa quarta questão: com base na pesquisa realizada pelas instituições uruguaias, é possível depreender que as desigualdades de emprego para venezuelanos tendem a diminuir com o tempo, né? Então, vai levar um tempo. Por quê? Porque o governo uruguai, ele costuma aceitar pessoas, né? E a questão da própria nacionalidade. Aí nós temos a letra A, assim, esses imigrantes dificilmente conseguirão se encaixar no mercado de trabalho. Então, desde que o texto fala que eles vão buscar o quê? A questão da formação, eles vão buscar as comprovações e, de repente, eles terão uma oportunidade. Certo? Então, fica aí pra gente o nosso gabarito, tá? Sobre essas questões que nós vimos hoje. Nós temos a primeira questão, letra B, a segunda questão, que abraçou a letra E, a terceira questão, letra B, e a quarta também, letra B. Certo? Então, um abraço a todos, espero que os outros exercícios sejam feitos e enviados pra gente. Um abraço a todos e a próxima a gente volta com as irregularidades consonânticas, tá? E verbos que sofrem mudanças ortográficas. Ok? Um abraço, até a próxima.